Um, dois, três, quatro. Olá! Então, dando sequência, pessoal, na nossa fala quanto à radiciação, já que a gente falou disso na semana passada também, agora eu vou dar um pouco mais de atenção, assim, mais detalhista, porque eu acho que tem algumas coisas aqui que podem ser interessantes relembrar, tá? Algumas delas talvez você nem veja na apostila, mas ainda assim eu acho que vale a pena porque é um assunto em comum, né? Acho que contempla, né? O assunto contempla outras curiosidades e outras coisas que a gente quer lembrar, né? Que a gente vai acabar usando ao longo do nosso dia a dia. E mesmo que coisas que a gente venha falar agora, nesse tópico 4, em que você não tenha logo imediatamente um exercício, fica tranquilo, tá? Porque a gente está lembrando coisas que a gente vai exercitar logo imediatamente, outras nem tanto, né? Outras a gente vai acabar treinando quando a gente for falar de funções, falar de, né, análise combinatória, enfim. A gente está aproveitando para relembrar várias coisas. Tranquilão? Bom, quando a gente falou de radiciação, né, a gente tinha falado na semana passada, por exemplo, que essa era justamente a operação inversa, a qual? A potenciação, né? Basicamente, aí aqui já antecipei para vocês, a gente tem uma definição, né, para radiciação que vai justamente desembocar em potenciação e vice-versa, beleza? Que é assim, se você estiver calculando uma raiz enésima, né, uma raiz de índice n, né, raiz enésima de b dando o resultado a, isso significa a mesma coisa aqui, né? Se isso, então isso, tá? Por isso essa setinha para os dois pontos. Se isso, então não. Se, somente se. Então, de novo, a raiz enésima de b é igual a se, somente se a elevado a n for b. Beleza? Ou seja, se a gente tiver essa potência, isso aqui é a mesma coisa que escrever em formato de raiz, eu também posso fazer o contrário, por isso que essa seta aponta para os dois lados. Tranquilão? Uma coisa significa outra e vice-versa. Coloquei alguns exemplos aqui que a gente depois pode reescrever, né? Por exemplo, a gente sabe que a raiz quadrada de 16 vale 4, né? Eu acho que não é um mistério para ninguém. Mas reescrevendo da maneira como está aqui em cima, como eu já destaquei a definição, eu vou até dar um destaque para isso aqui. Tu me deixa rapidinho, ó, dar um destaque? Isso aqui é definição, né? Acho que vale a pena, acho que é justo. Então vamos lá. Bom, a raiz quadrada de 16 vocês sabem que é 4, né? Mas uma maneira da gente reescrever isso aí seria assim, eu vou até colocar isso aqui como se fosse uma seta, que é assim, né? Compara, é como se o B fosse o 16, o N fosse o 2 e o A fosse o resultado. Tá, a gente sabe que isso aqui vai dar 4. Acho que eu aproveitei mal, né, o 4. Mas, escrevendo isso aí melhor, como é que isso aí poderia ficar? Isso aí poderia ficar assim, 4 ao quadrado dá 16. Isso é uma verdade, gente? Né? É uma verdade mesmo. Bom, de novo, raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 8 nós sabemos que é 2. Como que a gente pode reescrever isso? Bom, comparando lá, né, como se o A fosse o 2, o N fosse o 3 e o B fosse o 8. Isso é uma verdade. 2 ao cubo é 8. Então, por isso que em vários momentos você vai ver assim, a raiz quadrada de 4 vai ser substituída pela pergunta qual o número que é elevado a 2 dá 4, né? Pode ser muitas vezes substituída assim. Mas aí depois eu vou fazer um rápido comentário que nem sempre. Na verdade, a gente já falou sobre isso semana passada, eu vou voltar a repetir. Que é quando você tem raízes de índice par, né? Tipo assim, qual o número que é ao quadrado dá 4? Não é só o 2, né? Justamente porque é ao quadrado, dá para ser o 2 ou o menos 2. Agora, se fosse qual o número que ao cubo dá 8? Repara que justamente por ser ao cubo só tem como resultado de ser 2, né? 2 ao cubo dá 8. Agora, menos 2 ao cubo dá menos 8. Tranquilo? Então a gente vai ver que por conta do índice par, por conta do índice, que é o n par, a gente sempre tem duas respostas, né? Mais ou menos o valor. Suave? Bom, raiz cúbica de menos 8 a gente sabe que é menos 2, né? E a gente pode reescrever isso da seguinte maneira, que é assim. Menos 2 ao cubo dá menos 8. Suave? Tranquilo? Beleza. Bom, aí eu queria relembrar com vocês algumas propriedades que essa definição de radiciação, essa forma de fazer radiciação, né, os seus elementos acaba, né, desdobrando. Que é assim, a raiz cúbica de 8 ao quadrado seria a mesma coisa que a raiz cúbica de 64, né? Isso não é um mistério. Mas eu acho que a gente pode escrever isso aqui de uma outra maneira, tá? Vou colocar aqui o resultado. Seria a raiz cúbica de 64 e isso daria pra gente 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Então, a raiz cúbica de 64 daria 4. Bom, só quero dizer que isso aqui que está escrito aqui embaixo, né, que está escrito nessa primeira parte, ela poderia ser escrita assim, ó. 8 elevados a 2 terços. Ou seja,
isso, sempre que você vê um expoente que é fracionário, ele é a mesma coisa que uma raiz, tá? Então, 8 elevado a 2/3 é a mesma coisa do que a raiz cúbica de 8 ao quadrado. Ou seja, nessa fração no expoente, o numerador dessa fração é o expoente do radicando, é o expoente de quem está dentro, e o denominador dessa fração vai ser o índice da raiz. Então, você pode gravar um macete que é assim, quem está em cima fica em cima, quem está embaixo fica embaixo. Ou quem está em cima vai para dentro, quem está embaixo fica fora. Quem está em cima vai para dentro, quem está embaixo vai para fora. Quem está em cima fica dentro, quem está embaixo fica fora. Beleza? Pode gravar assim, são só maneiras de substituir essa escrita. Show de bola? Bom, uma outra propriedade aqui que eu queria lembrar com vocês é o cálculo de uma raiz de um produto, né? A gente está calculando aqui a raiz quadrada de 16 vezes 9. A gente poderia fazer, sabe o quê? Além, óbvio, né? De multiplicar 16 com 9, achar o resultado e calcular a raiz quadrada específica, a gente poderia calcular a raiz separadamente, né? A raiz quadrada de 16, a raiz quadrada de 9, que isso pode ser mais imediato. E aí você obteria 4 vezes 3, o que daria 12. Tranquilo? Tanto é que quando a gente multiplicar 16 vezes 9 dá 144, e a 144 a raiz é 12. Shows? Beleza? Tá. Beleza. A raiz cúbica de uma divisão. Cara, mesma coisa, mesma coisa. Você pode fazer separadamente, tá? Você pode fazer... Bom, é só você pensar no seguinte. Quanto que seria 8 dividido para menos 8? Isso aqui daria menos 1, né? Pela ordem dos sinais. Lembra que a gente viu agora? Positivo com negativo vai dar positivo, vai dar menos 1. A raiz cúbica de menos 1, qual o número que é o cubo da menos 1? Menos 1, tá? E aí como é que a gente vê isso? A gente poderia calcular separadamente a raiz cúbica de 8... dividido pela raiz cúbica de menos 8. Mesma coisa, tá? Produto de divisão a gente pode se calcular sempre separadamente. A raiz cúbica de 8 tu tá ligado que dá 2, né? E aí seria dividido justamente pelo menos 2. E aí 2 dividido para menos 2, isso aqui daria 1. Tranquilão, gente? Show de bola? Tá. Próximo. Deixa eu ver se eu coloco um foco aqui, porque eu tô assistindo meio escuro. Não tem jeito, galera. Vai ficar meio escuro mesmo. Minha lanterna tá um pouco longe. Mas acho que dá pra ver, não dá? Qualquer coisa tu não lança um comentário lá depois. Quando a gente tem assim uma raiz elevada a 3, né? Raiz elevada a um expoente, a gente pode fazer isso aqui de algumas maneiras, né? Aí eu queria te ajudar, ou pelo menos relembrar como é que a gente pode fazer isso, tá? Bom, galera, então, esse raiz quadrada de 4, né? Que é quadrada eu sei porque sempre que eu não tenho o índice aqui exposto, significa que ele foi obtido, né? O 2. Então, a raiz quadrada de 3... Raiz quadrada é a raiz quadrada de 4 elevado a 3, perdão. Então a gente poderia escrever como? Aí, galera, eu acho que a gente poderia fazer de várias maneiras. Por exemplo, a gente poderia calcular, né? Raiz 4 dá 2, não é isso? Então o 2 está ao cubo, isso aqui daria 8. Né? Então, fechou. Outra possibilidade seria você escrever assim, né? Essa raiz quadrada de 4 elevado a 3, ela é a mesma coisa que o quê? Ela poderia ser escrita como 4. Ela poderia ser o 4, como eu estava dizendo. E aí, assim, quer ver? Eu vou até antecipar o que eu queria falar. Vê se você entendeu o seguinte. A raiz quadrada de 4, ela daria 2. E aí ficou 2 ao cubo. E aí, no caso, no final deu 8. Tu lembra qual é a raiz que dá... A raiz quadrada de quem que dá 8? Se tu respondeu 64, ou tu pensou em 64, estava certo mesmo. E era justamente sobre isso que eu queria falar, pelo seguinte. Aqui, galera, como a gente tem uma coisa ao cubo, a adaptação que a gente poderia fazer era assim. Isso continua a raiz quadrada de 4 ao cubo, ou seja, se eu tenho toda a raiz elevada a um expoente, esse expoente ele pode vir para dentro do radicando. E aí, vê se não faz, né? Vê se não é a mesma coisa. A raiz quadrada de 4 ao cubo seria 64. E a raiz de 64 volta a dar quem? O 8, que a gente já sabia que era a resposta. Show de bola? Então a gente pode fazer isso aí também. E uma última que eu queria lembrar, aqui é como se fossem duas raízes, né? Uma raiz dentro da outra. Uma raiz quadrada da raiz cúbica de 64. Vamos por partes? Se a gente fosse resolver devagarinho. Resolvendo dentro, né? A raiz cúbica de 64 daria 4. Então vamos lá, tem a quadrada. E aí o resultado dessa aqui, que é cúbica, a raiz cúbica de 64 dá 4. E a raiz quadrada de 4 daria 2. Tá? Sabe o que a gente poderia fazer aqui? A gente poderia direto
calcular a raiz sexta de 64. Kaique, como assim a raiz sexta? Por que a raiz sexta? A ideia aqui, quando você tem uma raiz dentro da outra, dessa maneira aqui, a gente poderia fazer um produto entre elas, dos índices que eu quero dizer. Show de bola? Então, a gente poderia ter o índice 6 no índice, olha lá, final, índice final, e 64, que era o número que estava lá em questão. Ou seja, meio que aglutinar essas raízes a uma única. Como que a gente pode fazer isso? Multiplicando os seus índices. E a raiz quadrada de 64, é só você pensar assim, qual é o número que elevado a 6 dá 64? Esse número é o 2, pode acreditar em mim, tá? Se você fizer 2 6 vezes, você vai encontrar 64. Então, são formas aí da gente, propriedade, né? Formas de a gente reescrever ou até mesmo usar isso a nosso favor. Vai que tá escrito assim, né? Não precisa se assustar. Isso é a mesma coisa que, enfim, a gente pode ter várias maneiras aí de lidar com esses números. Tranquilo? Então dá uma olhadinha aí. E assim, a gente deve usar isso ao longo, né? Ao longo do ano mesmo. Eu queria chamar a sua atenção, só ajeitar